de Souza. Alô, minha Ilhéus, minha Itabuna querida, alô o mundo através da net, acompanhando o Resenha da Cidade. Estamos começando mais um programa, logicamente conversando sobre a política da nossa região sul da Bahia, sobre toda a Bahia, o Brasil, né, as coisas importantes que acontecem nos bastidores da política. Estou mais uma vez aqui com meu amigo, meu parceiro João Matheus, do Político do Sul da Bahia. Alô, Matheus. Roberto Souza, os telespectadores da TV Itabuna, prazer imenso estar aqui participando. Estávamos de férias, né, depois do período eleitoral, mas estou de volta. Semana passada estive aqui, mas você acabou viajando, não deu para gravar o programa. É, Matheus, férias aqui só você, Matheus, que eu estou trabalhando a semana toda. Você que tem a satisfação de entrar de férias, viajar por Camamu, Itacaré, Salvador, visitar as propriedades rurais, é isso mesmo. Mas vamos trabalhar. Eu já vou começando falando com relação à Polícia Federal, que teve aqui a semana passada aí. Polícia Federal teve em Ilhéus, teve na cidade de Guararema e teve aqui em Itabuna também. Aqui em Itabuna o assunto é relacionado a licitações de verbas federais do governo de Claudivane Leite e de Vincelau Júnior da gestão passada. Não foi isso, Matheus? Ô Roberto, a Polícia Federal deflagrou uma operação, na verdade foram duas operações. Uma foi relacionada ao transporte escolar, focou mais aquela região do Baixo Sul ali, de Ibirapitanga até Ingrapiúna. E a outra foi relacionada a uma quadrilha, uma organização criminosa, segundo a Federal, que era composta por pessoas que tinham construtora, Roberto, e em vários municípios da região aqui, daqui até, vamos dizer assim, 100 municípios, esse pessoal ia participar de licitação no intuito de apenas atrapalhar, criar tumulto, apresentar dificuldade para vender a facilidade, Roberto. Então, o cidadão fazia o quê? Ele não tinha construtora, ele não tinha empresa de lixo, as empresas estavam só no papel. Ele colocava um preço menor e acabava atrapalhando o pessoal que estava lá na licitação de forma séria. Com isso, ele, sem ter essa condição, ele chegava para o membro da licitação e falava: eu para sair da licitação eu quero X. Então... Que era uma coisa programada, né, Matheus? Isso. Então ele ganhava a licitação e passava a obra para outra pessoa recebendo dinheiro. Então já era uma coisa conhecida no meio de empresários aqui. Esse cidadão que está sendo aí procurado pela polícia fazia isso. Então eu acredito que até o decorrer aí da investigação será cumprido o mandado de prisão preventiva e a polícia, junto com a justiça, vai apresentar a versão do acusado de cometer esse crime. Agora, o gestor também deve ter a responsabilidade sobre isso. Ó. Os gestores, na verdade, que são 30 cidades no interior da Bahia. Aqui na região nós temos Guararema, Ilhéus, Itabuna. Vai me lembrando mais algum aí da região? Teve várias cidades aí. Do Baixo Sul, Santa Extremo Luzia, Sul, Santa Luzia, Baixo Camaquã, Sul, Extremo Sul. tudo aí. Várias cidades. Então, os ex-gestores, na verdade, vão ter que responder, porque a responsabilidade da gestão eram deles. E a Polícia Federal vai continuar a visita nessas cidades para buscar documentação que comprovem a improbidade administrativa dos ex-gestores e, logicamente, dos empresários que tentavam ter benefícios em cima de fraudes nas licitações nessas cidades. E a gente vai acompanhar de perto aqui com relação a esse assunto. Vamos entrar um pouquinho na política aqui. O que é que você achou da nomeação de Sérgio Moro? Nomeação não, convite, né? Porque ainda vai ter a nomeação. O convite do juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça e da Segurança Pública. O convite foi feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. O que é que você achou, Matheus? Roberto, no ponto de vista de Bolsonaro convidar ele, eu achei uma jogada de marketing muito boa por parte de Bolsonaro. Porque o Sérgio Moro é um juiz que tem assim uma simpatia muito grande por conta desse público aí que apoiou e votou em Bolsonaro, que é o público que torce por essa mudança na política. E o Sérgio Moro teve um papel importante quando lá em 2014 ele foi o juiz responsável por começar
a investigar e tomar as medidas em relacionadas à Operação Lava Jato, que acabou na prisão do ex-presidente Lula. Então, o Sérgio Moro conseguiu um protagonismo muito grande por conta da sua postura. Algumas pessoas acham que ele foi muito duro contra o PT, já foi mais benevolente em relação ao PSDB, mas o certo é que ele conseguiu um protagonismo até, Roberto, maior do que certos ministros do STF. Então, tá Já no ponto de vista dele ocupar o cargo, aceitar o convite, eu achei que não foi muito bom para ele, porque ele perde aquele discurso de imparcialidade, porque ele era juiz, tinha uma função de magistrado, imparcialidade. A partir do momento que ele abre mão da magistratura para ocupar um cargo de ministro no governo federal, sendo na hierarquia, recebendo ordem com o presidente, que é um político, eu acho que ele ficou numa situação assim, eu acho que seria mais pertinente para ele aceitar futuramente o convite para ser ministro do STF. Eu, se eu fosse ele, eu aguardaria. Assim como eu dei aquela opinião política com relação a Neto, né? Falei até no programa com relação a esse assunto, de que eu, se eu fosse Neto, eu não aceitaria ser candidato a governador, só não teria lerdeza da decisão, que decidiu em cima do último dia da convenção. A mesma coisa, se eu fosse o juiz Sérgio Moro, eu também não aceitaria, pelo próprio discurso e pela trajetória que ele teve até agora. Ele hoje é um magistrado respeitado em todo o Brasil. Logicamente que os apaixonados pelos partidos PT, PCdoB e outros partidos mais de centro, de esquerda e de centro-esquerda, logicamente não apreciam e nem elogiam o trabalho do Sérgio Moro. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje ele é uma figura que tem quase 100% da aceitação do povo brasileiro, pela seriedade, pelo trabalho que ele apresentou como juiz federal à frente da Lava Jato. Agora, o discurso dele, quando perguntaram antes da eleição se ele viria a ocupar cargo ou até disputar uma eleição, ele disse: se eu disputar uma eleição, nesse momento, ou qualquer juiz que tivesse envolvimento com a Lava Jato, a gente estaria demonstrando que as decisões que foram tomadas poderiam todas ir por água abaixo depois da entrada na política. E, na verdade, o que aconteceu, na minha opinião, foi a vaidade do ser humano, né? A pessoa recebeu um convite de ser ministro, um juiz de primeira instância, recebeu um convite para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, mexe com o ego do cidadão. Que antes de ser juiz, antes de ser um cidadão de honra, ele é um ser humano como outro qualquer. E aí eu acho que um pouco da vaidade contribuiu para que ele aceitasse. Eu concordo também com o Matheus, minha opinião foi desde o início, se eu fosse ele, eu esperava mais um tempo, né? Inclusive conversava com o próprio presidente para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal, que é de 2 em 2 anos, no ano que vem, por exemplo, já deve ter uma vaga aí. Ele ocupar um cargo de destaque, um cargo na área dele, né? de magistrado e vitalício. Mas, nesse momento, eu achei que foi bom. Mas para o Bolsonaro, o presidente, que se elegeu com a promessa de que iria mudar e combater a corrupção e a violência no país, e convidou justamente o homem que hoje é referência de tudo isso para a população, que é o Sérgio Moro. Bola dentro, para mim, de Jair Bolsonaro, novo presidente do Brasil, pelo convite. Para mim, bola fora de Sérgio Moro por ter aceito. Mas isso é uma decisão pessoal. A gente está dando uma opinião, logicamente, como homem de imprensa e refletindo em tudo que aconteceu no Lava Jato, na eleição, prisão de Lula, enfim, todo esse envolvimento da Lava Jato. Matheus, já foi definido também alguns ministros para o governo Bolsonaro, o próprio Paulo Guedes já vinha, né, inclusive até na campanha, falando de projetos na área econômica para o futuro governo de Bolsonaro, e já foi confirmado ele também, o próprio Onyx, que vai ser o secretário
de governo, né? O ministro que vai estar relacionado ali à parte política. Mas quem que já foi até agora? Esses dois são os homens mais fortes do governo futuro de 2019 de Bolsonaro, né? Roberto, o Bolsonaro está começando aí a fazer sua equipe, né? E tem aí o Paulo Guedes, que é o guru na parte da economia, é uma pessoa que tem um currículo muito grande nessa parte econômica, que vai ser assim um homem que vai comandar a economia no Brasil. Tem esse Onyx aí, o deputado federal, que vai fazer a parte política, e tem o Magno Malta, que vai ser o ministro do Desenvolvimento Social. Enquanto isso, ele está procurando aí, fazendo convite, avaliando, sondando outras pessoas para ver como que vai formar a sua equipe de governo. Nesse princípio, ele está priorizando a formação da equipe de transição. E eu acredito que dessa equipe de transição, que tem alguns técnicos competentes, dali vai sair também muitos nomes que vão compor o ministério ou então o cargo de segundo escalão. Tá certo, então, João Mateus, vamos voltar aqui para o estado da Bahia. Governador Rui Costa eleito e bem eleito, com 75% dos votos dos baianos. E o governo começa a partir agora do início de 2019. Algumas especulações com relação ao secretariado. A expectativa, logicamente, da região sul da Bahia é de que representantes do sul da Bahia possam fazer parte do primeiro escalão do governo Rui Costa. Um dos nomes cogitados é justamente o nome de Davidson Magalhães, do PCdoB, que deve ir para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, né? É essa a secretaria, né? Com o PCdoB. A princípio, o Davidson cogitou ir para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Com isso, o PCdoB ganharia, Roberto, mais uma secretaria. Só que com a vitória do Bolsonaro, o deputado federal Valmir Assunção decidiu que vai voltar para o governo do estado e ocupar essa pasta que ele ocupou de 2010 a 2014. Então, o Davidson perdeu essa disputa com o PT de Valmir Assunção. Então, restou a Davidson ir para a secretaria que o PCdoB já ocupa, que é essa de Emprego e Renda. Então, eu acredito que ele, como é presidente do partido, ele vai ter essa prerrogativa de ocupar esse cargo. Então, mas a princípio ele está indo muito a Brasília, Roberto, para tratar com o Diretório Nacional do PCdoB, junto com o PPL, que o PCdoB não conseguiu alcançar o número de votos para a cláusula de barreira. Então, se continuar do jeito que está, o partido vai ficar nanico, sem tempo de televisão e sem fundo partidário. Então, existe a possibilidade de ter uma fusão entre o PCdoB e o PPL, que aqui na Bahia é comandado pelo deputado federal Dorico Pinto Júnior. Então, a princípio, eles estão tratando disso, Roberto. E realmente o futuro do PCdoB é esse, né? É de fazer uma composição com outro partido, porque a cláusula de barreira vai impedir, como você disse, de ter o fundo partidário, tempo de televisão. Outros partidos também, o de Marina, o Rede, o PSB, PT do B. O PSB de Bola vai fazer uma fusão com o Podemos de Álvaro Dias, tudo indica que vai ser, entendeu? O PRP também deve fazer uma fusão, então estão aí vendo essa articulação, porque ficaram fora da cláusula ficar fora, Roberto, essa questão da cláusula de barreira aí, o partido fica limitado, sem recurso para conseguir manter a justiça, porque do jeito que estava, Roberto, a pessoa criava um partido e com esse partido, sem deputado, sem nada, ia fazer dinheiro, porque não tinha nenhum tipo de marco regulatório em relação à divisão desse recurso. Eu acho que foi justa essa decisão de você priorizar o recurso para quem realmente tem mandato, quem tem voto. E com relação aí do secretariado, a expectativa antes da eleição, eu e Matheus comentamos várias vezes, tanto no rádio como aqui na nossa querida TVI, a expectativa era de que o sul da Bahia poderia ter um senador. Como? Bebeto não foi candidato a deputado federal para ser suplente de Jacques Wagner. E a expectativa era, se Lula ou Haddad, quem fosse naquela oportunidade o candidato, e terminou sendo o Haddad, viesse a ser presidente, ele ia ser ministro. Se não, ele poderia ocupar uma secretaria do governo Rui Costa.
Mas me parece que essa semana o Wagner já está se articulando para pegar uma comissão de assuntos econômicos do Senado. Então, praticamente descarta a possibilidade dele ir ocupar uma secretaria no governo Rui Costa. Se ele já está começando essa articulação para pegar uma comissão, é porque ele já está pensando, ó, não quero secretaria não, vou continuar em meus... Vou tomar posse, vou ser senador e vou pegar uma comissão boa e forte para mim poder fazer um bom trabalho. Não, é isso. O Wagner ele poderia se licenciar do mandato de senador caso, Roberto, o Haddad fosse eleito presidente, ele ocuparia o ministério. Mas enquanto ele foi eleito, ele vai continuar lá em Brasília, sendo oposição ao governo federal, algo que ele foi durante muito tempo, né, Roberto? Foi deputado federal, ele fazia oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, e ele sempre teve essa postura de opositor, vai fazer oposição ao governo federal. Eu acredito que ele não tem pretensão, durante esse período aí, de voltar a ser secretário, porque ele, na oposição lá, ele vai ter um protagonismo. E ele sendo secretário, ele vai ficar um pouquinho apagado aqui, né? Porque igual ele ficou, né? Eu também acho. Ele foi governador 2 vezes da Bahia, deputado federal várias eleito vezes. senador para Foi ser ministro, né? E vai estar perto de onde? Do poder. Onde é o poder? Em Brasília. E ele, o PT Como já, ministro, né? E o PT já vê ele Ou como senador. E o PT já vê ele como possível candidato em 2022. Tá longe, mas ele tem que ficar lá em Brasília, não tem que ficar. Mas sem dúvida nenhuma é um nome forte para disputar a eleição. Concordo, mas falando, tá do longe, governo né? em 22. Eleição, tudo pode acontecer. Mas não é um nome forte? Hoje é, mas deve estar longe ainda. Tá longe. Tá longe. Tá longe. Mas sem dúvida nenhuma, Rui Costa foi 2 vezes governador, né? Não, uma vez. Foi Não, eleito agora duas. foi reeleito. Duas. É isso. Foi 2 vezes, né? Foi não. É a primeira e vai para a segunda agora, a partir de 2019. Jacques Wagner, por que colocou ele lá? É o homem forte do PT na Bahia, é ele, Rui. Sem dúvida nenhuma, o Jacques Wagner é um homem fortíssimo para disputar já a eleição de 2022 como governador, principalmente se fizer um grande trabalho aí como senador do Brasil. Vamos fazer o seguinte, hein? Olha, no próximo bloco, não convidem para a mesma mesa. É confusão, hein, meu irmão? 2 presidentes de partido aqui na Bahia. 2 presidentes de partido, não convidem para a mesma mesa. Vamos ao intervalo comercial, logo em seguida nós voltaremos com Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, telespectadores que gostam, que acompanham o Resenha da Cidade na nossa querida TVI. Alô, alô, meu povo querido de Ilhéus, a praiana mais bonita do interior do Nordeste. Alô, alô, meu povo querido de Itabuna, também que prestigia no canal 3 da TV a cabo e também através da internet o programa Resenha da Cidade. João Mateus, com relação a Itabuna, alguns ex-prefeitos, aliás, os políticos tradicionais, já estão se programando para 2020 e, logicamente, vai ter que fazer um planejamento também para 2022. Aqueles que não querem disputar a eleição de 2020, que a eleição de 2020 é para vereadores e prefeito, né? Nós temos, por exemplo, Capitão Azevedo. Não saiu nessa eleição agora, nem para deputado estadual, nem federal, que, segundo ele, iria se preparar para disputar a eleição para prefeito. Geraldo Simões saiu candidato a deputado estadual. Foi uma decepção para ele, que ele imaginava que iria ter, no mínimo, no total, 40 mil votos e chegou ao quê? A 15 mil, 17 mil. Em Itabuna teve 9 mil. Aí vem Augusto, que teve uma votação acima de 40 mil votos, mas não se elegeu, né? Aí vem Davidson Magalhães, que também em Itabuna foi uma decepção, PCdoB. Mas em termos de Bahia, cresceu bastante. Ele é o presidente estadual do PCdoB. E aí essa expectativa aí desses políticos tradicionais, a partir de agora, hein, João Mateus? Como é que vão se programar, hein? Ô, Roberto, o que eu vejo é 2 coisas para a eleição de 2020.
Eu acredito que o prefeito Fernando Gomes não tenha pretensão de ser candidato. Se ele for candidato, é um cenário. Se ele não for candidato, ele deverá colocar um nome para ser o candidato. E ele lá no programa Resenha da Cidade comigo, você já disse que não tem pretensão de disputar. Mas ele deve indicar alguém. É. Pronto, é um detalhe. O que eu vejo é que Itabuna poderá ter muitos candidatos como em 2016. Uma quantidade expressiva de candidatos. E isso vai depender também, Roberto, para ter um termômetro como será o comportamento do eleitor, do eleitorado na eleição de 2020. Porque nessa eleição de 2018, Roberto, o que se viu foi o quê? Muito voto de revolta, sobretudo na parte do legislativo. Você vê na Bahia, o Jair Isidoro estourou, você vê em Salvador, o homem não perdeu nenhuma urna. O filho elegeu o filho também deputado estadual. E com uma grande votação A também. Dayana Pimentel colou no Bolsonaro e explodiu. Chegou em Itabuna, ninguém conhecia ela, teve 3 mil e poucos votos. Quase 4 mil, 3.900. Então tem que ver como será o termômetro desse eleitorado para a eleição de 2020. Outra coisa, não vai ter mais coligação para proporcional. O partido que tem que fazer é seu coeficiente, sem depender de outros partidos. Então vai ter, quem tiver experiência e souber fazer conta, o partido poderá ter uma quantidade boa. Mas eu estava conversando com o Javes Ribeiro, que é o secretário do Partido Progressista na Bahia, ele falou que por conta dessa mudança o partido vai ter que botar candidatos em todas as cidades grandes e médias cidades da Bahia. Que é importante você ter um candidato a prefeito. Então o que eu vejo? O Azevedo não saiu candidato para se preparar, não foi? Eu acho que quando ele estava se preparando, ele me contundiu. Ele só deu 500 votos para Roma, né? Foi uma votação triste, né? Ruim, né? Vamos dizer assim, o passe dele lá em cima com a Semineto caiu. Caiu, deu uma caída. O Mangabeira esperava, foi bem votado em Itabuna, teve 19 mil votos, mas a expectativa do grupo dele era ter 25, 30. A expectativa era 30 mil votos. Marco Vence não fazia outra coisa, não fazia essa projeção. 30 mil votos, porque inclusive trabalhou quase que sozinho Só fez campanha em Itabuna. E sem nenhum candidato da terra forte. Nenhum candidato forte da terra. Teve alguns 19 mil novos votos. que sabia que participaram da eleição, mas que não tinha uma pretensão maior de se eleger. Queriam participar naquele momento. E Mangabeira não. Ele foi para cima e a pretensão era ter 30 mil votos. Geraldo Simões focou em Itabuna, achando que os votos cairiam para ele ter 20 mil votos em Itabuna, achando que os outros 20 iam vir pelo nome dele na região. Eu acho que foi uma decepção. Geraldo, 2 vezes prefeito, 1 vez deputado estadual, 3 vezes deputado federal, está em declínio, está caindo. Está caindo, tem que fazer uma avaliação, o seu grupo político, suas posições políticas para tentar tomar um espinafre aí para vir forte ou pensar futuramente. Eu acho que o papel de Geraldo agora... Mas você acredita que Geraldo venha candidato a prefeito ainda? Não sei, na cabeça dele, não sei. Não, aqui é opinião nossa. Eu, sei. sinceramente, eu acho que não. Ele foi candidato agora, sem possibilidade de vitória, foi? Não sei. Mas eu acho que depois Agora, dessa é o quê? A terceira ou a quarta derrota uma seguida? coisa, o Geraldo, ele... É a terceira ou a quarta? Me lembrei. Acho que é a terceira. É a terceira. Uma coisa eu te falo, Roberto, se Geraldo tiver assim, uma percepção, fazer uma avaliação, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que ser o articulador do grupo de Rui aqui em Itabuna e conseguir formar uma aliança muito forte, Roberto, para Rui aqui em Itabuna conseguir viabilizar a vitória, porque nesse tempo todo de PT no poder na Bahia, você vê que Azevedo foi eleito aqui em 2008, o Vani foi eleito em 2012, mas não foi o candidato de Rui, assim, de Wagner, né? Tinha mais Jussara, ficou em terceiro ali. Em 2016 foi o Fernando pelo DEM. Então o Partido dos Trabalhadores está esse tempo todo no poder na Bahia, não conseguiu de fato fazer um candidato forte em Itabuna. Então o Geraldo poderia fazer o quê? Fazer essa articulação, fazer uma composição. Agora precisa saber se Rui quer, né? Ele como esse articulador. Não, é porque não tem. Quem vai fazer a articulação aqui é quem? Rapaz, eu tô vendo aí por fora, eu analiso assim por fora, de quem poderia fazer isso, e ele é muito bom nisso, seria o Josias Gomes, que teve aqui em torno de 6 mil votos, e é um articulador nato, Josias. Pode ter todos os defeitos do mundo, mas é um articulador nato, e eu soube, inclusive, Matheus, que ele já começou a fazer um trabalho de articulação, de atrair novas lideranças para apoiar o governador Rui Costa, e que uma dessas lideranças, de repente, possa vir se filiar ao Partido dos Trabalhadores. Roberto, o Josias, a tendência é voltar para a Secretaria de Relação Institucional, na qual ele fez essa função de articulação.
o governo do estado 4 anos seguidos. Todo mundo criticava Josias, que Josias era ruim, que Josias era aquilo, e a votação dele explodiu aí, ó. 115 mil votos, ou 105 mil votos, um negócio desse. 115. 115 E mil ontem até votos. no site tinha uma matéria, errou 150, 115. Então, o que acontece? Josias vai focar na articulações estadual. Não vai ficar focado só em Itabuna, porque ele não Claro. Ele tá agora com Mas ele vai estar focado nas grandes cidades, concordo né? com você. Itabuna é as grandes Mas eu tô cidades, é falando uma o das seguinte, grandes. ele está esse período aqui porque ele está descansando da campanha, ele não assumiu É. ainda o Mas cargo de entenda secretário. bem o que Não, é. mas para concluir. Sim. O Geraldo, eu estou falando o seguinte, fazer articulação interna. Ele vai ter tempo de estar aqui em Itabuna, conversando com um, almoçando com outro. José não vai ter esse tempo. Mas tem a credibilidade hoje em dia para isso Mas ainda? qual político que tem credibilidade no Brasil hoje? Não, mas eu estou falando credibilidade é perante os colegas políticos da cidade. Tem? Não vejo assim, não vejo Geraldo com essa situação toda. Não, porque o negócio é o seguinte, aqui a gente... Geraldo teve com o Baldo hoje não quer nem ver Geraldo. E o Baldo está onde hoje? Não, mas o Baldo não queria nem participar de política. mas participou, Ele né? veio daquela vez porque foi convidado e viu uma perspectiva de novamente ajudar a cidade, estar na política e tal, O veio. Baldo é prefeito Renato catapora. Costa só dá não uma quer, vez. nem mais ver. E Renato depois disso Fernando foi pra está do onde? lado de Rui, também é inimigo Renato político. depois disso foi pra onde? Ganhou mais o Não, quê? mas não é isso Eu que eu estou falando. Tô perguntando. Mas entenda, eu não estou falando se um foi para o lado A, se venceu, eu estou falando em termos, a articulação tem que ser uma pessoa que todos confiem e que todos queiram estar perto conversando, porque sabe que vai ter uma junção, que vai ter uma união de forças para o futuro. Eu acho que nesse momento, Geraldo, não seria não. É a minha opinião. Eu acho que ele pode fazer esse papel de juntar aí, fazer uma base aqui do governo do estado forte, porque eu não estou vendo o nome de candidato ligado a Semineto aqui com força, porque a tendência é o grupo de Semineto cair ainda mais, porque o que a Semineto fez com o grupo dele foi de traição. Então eu acho que tem que ter uma pessoa para fazer isso. Porque, vou dar um exemplo, Mangabeira, sozinho não ganha eleição. Não ganha. Não ganha, E ele já sabe disso, porque é a segunda derrota, né, irmão? não ganha. Mangabeira agora é o novo ainda? Não é. Não. Não é mais o novo. Azevedo, cabeça de chapa, eu acho que deixou o cavalo passar. Deixou o cavalo passar. Augusto, tem que refletir, vai ficar no lado de Neto, vai pro outro lado. Eu não acredito que Augusto dispute a Entendeu? eleição em 2020. Eu tô falando, vai ficar no lado de Neto, vai ficar. O apoio dele é um apoio bom. Não tenha dúvida. Teve mais de 40 E mil 12 votos. mil votos tá bom. Né? Em Itabuna, quase 13 mil. O Guinho vai continuar na linha de Mangabeira, 8 mil votos. Eu acho que o Guinho vai ser preterido por vários partidos. Porque mostrou força, humildade, mostrou fazer política em silêncio, em oba-oba, e teve 8 mil e quase 9 mil votos, não Foi foi? bem votado. 8.500, é isso? Mais ou menos alguma isso? coisa, o terceiro mais votado, foi bem votado. Ele teve a força da igreja e teve a força da juventude. E não teve apoio do PDT, que é o partido dele. Do partido dele, que diga-se de passagem, a coisa não andou boa entre os dois, nem Mangabeira e Guinho durante a eleição, não foi Não, isso? não. A gente falou até sobre isso aqui. O clima entre os dois ficou bastante tenso, e tanto que quando teve a reunião em Salvador, que o governador Rui Costa recebeu a turma do PDT, Guinho foi na frente e encontrou Mangabeira lá. Não foram juntos e nem votaram junto. Cada um tomou seu caminho. Então, tá uma relação meia confusa entre Mangabeira e Guinho. Eu acredito que na janela partidária, que vai ser em meados de 2020, o Guinho deve sair do partido. Agora Mangabeira, essa visita de Mangabeira, sinceramente, ao governador Rui Costa, eu não entendi, eu não iria. Eu sempre coloco para entenderem que é minha opinião. A minha opinião não quer dizer que é a opinião que vai prevalecer ou que é a verdadeira, não. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Eu não iria. É igual quando eu fui vereador aqui. Quando o prefeito não era o prefeito que eu votei, eu não ia em reunião fazer o quê? Fazer o quê em reunião 1 mês, 15 dias depois da eleição? Vou fazer o quê com o prefeito? Minha posição era de oposição. E fui 4 mandatos oposição. Mas Mangabeira foi porque ele é político. Me diga um político que tem coerência Mas política. me diga uma coisa, é isso que eu estou querendo dizer. O discurso dele inicial Não, o era discurso qual? dele acabou quando ele foi candidato agora. É isso que eu estou querendo dizer. O discurso foi na campanha de Acabou o prefeito. discurso de Mangabeira. E quem fala que não é profissional da política, candidato seguido, é profissional. Entendeu? Não, e falou que não queria agregação com políticos tradicionais e estava com o Félix Júnior e o doutor Félix. E depois com a Semineto
da tradição do carlismo. Aí agora, então, é isso que eu estou querendo dizer. Acabou esse discurso. Vai ter que criar um discurso de político profissional, que já é, de aglutinação de forças, para poder ganhar a eleição O papel de dele prefeito. agora é essencial ele fazer o quê? Abraçar aliados, porque ele até então não conseguiu compor com ninguém assim de... O vice dele foi Marco Vence. E fosse hoje a eleição, quem seria o vice dele? Não vejo ninguém de peso apoiando ele assim, não vejo. Mas a culpa é de quem? Dele próprio. E eu tô falando, que fechou as eu portas. tô falando que ele, o discurso dele É isso que eu estou dizendo. A gente está falando isso para o público, para eles entenderem. Ele mesmo fechou as portas. E agora vai querer abrir, João Mateus, as portas. E aí, tá todo mundo travado com os discursos que ele fez de que não queria política tradicional, que não queria Zeca, ABC, criticou ABC. E aí, esse espírito ele vai conseguir desarmar dos seus ex-adversários, que pode ser futuro. Consegue. Político não tem raiva, não. É interesse e pretensão Então de poder. você já considera ele um político profissional já? Claro, ele disputou 2 eleições, é profissional. É. E vai ter que fazer isso mesmo. É o quê, Rafa? Pronto. Então vamos ao intervalo, a gente vai continuar ainda falando com relação a candidaturas a prefeito de Itabuna e de Ilhéus também, né? Sobre também o governador Rui Costa, que a partir de 2019 vai para seu segundo mandato. Enfim, vamos continuar falando dos bastidores da política. Atenção, hein? O PP de Itabuna, o Partido Progressista, pode ter novo presidente, hein? Pode ter novo presidente aqui na cidade de Itabuna, o Partido Progressista. Logo depois dos comerciais. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Olha, não convidem para a mesma mesa. Não senta aqui, não. Eu vou sentar aqui mesmo. Meu Deus do céu, confusão, hein? O presidente do PDT na Bahia e o presidente do PT na Bahia. É, porque o Everaldo não gostou das declarações do presidente do PDT, Félix Júnior, de que o PT não gosta de ninguém e que tem que fazer o PDT com outros partidos, uma oposição responsável e deixar de lado o PCdoB e o PT. Everaldo não gostou, não. Everaldo não gostou, não. Ele disse que ele tem lado, que não fica lá e cá, não. Deu uma indireta aí pro presidente do PDT, viu? É, meu Deus do céu. Agora não são aliados aqui na Bahia? Não, porque o discurso de Félix foi pro PT do Brasil, nacional, e esqueceu que na Bahia ele é aliado. Aliado. É, mas farinha pouco. Meu pirão primeiro, né? Quer ser oposição, pede para tirar a irmã dele da secretaria. E esse há 15 dias estava onde, rapaz? Com o governador. Estava com o governador, com todo mundo do PDT. Por isso que eu falo, me diga um político que tem credibilidade. Por isso que a gente puxou aquele assunto. Porque quer fazer um discurso e na prática outra. Entendeu? Quer enganar quem? Ué. Com a mídia hoje, a internet, o cara dá um assovio aqui e já está lá no Japão. Quer enganar quem, meu irmão? Coerência. É, questão de coerência. Tem que falar a verdade. Quer dizer, há 15 dias passados, estava com a cúpula toda do PDT, lá visitando o governador Rui Costa. Aí, semana passada, 3 dias depois, desce o pau no PT. Esqueceu que ele é aliado aqui. E o que ele quer, na verdade, é o seguinte, é pegar uma secretaria no próximo governo, ele mesmo pode ocupar essa secretaria, Bota a irmã na Secretaria de Salvador. em Salvador, Vai ficar lá em cá. E de repente pode até Mangabeira assumir, né? E se Bolsonaro convidar, ele bota alguém também em Brasília. É complicado, viu, meu irmão? É farinha pouca, meu pirão primeiro, viu, rapaz? Não convidem para a mesma mesa o presidente do PT e o presidente do PDT aqui na Bahia. Agora, vamos continuar aquele bate-papo que a gente estava aqui com relação ao futuro político, já pensando em 2020, e Davidson Magalhães. A gente não citou. Vai ser secretário. Davidson, um menino bom, preparado, mas a última, foi eleito em 92, vereador. Aí conseguiu ser eleito agora na chapa de coronel, não foi? Quanto suplente, tempo tem? né? Você é bom de conta, quanto tempo tem? 92, 8... 2012, 20... 92, não foi? 92. Foi, que ele foi 2012 eleito, foi 20 anos. 26 anos. 26 anos que ele tinha sido eleito. É. Tinha aquela sensação de ser eleito, foi agora. E tem 26 mais, anos. hein? E é eleito agora como suplente. Mas foi eleito, pelo menos foi Não. eleito. Sim,
Foi na Mas- chapa, foi. mas como foi. suplente. Mas comemorou. Comemorou? Você falava lá que o coronel não estava assumindo por causa dele. Ele tá retado com você, Davis. Eu falei? Você botava a música daquele cantor inglês lá, Quem? Mick Jagger? você botava. Não, eu não. Ao contrário, eu acho o Davis competente. Não, você fala, uma coisa é ser Eu não acho competente. ele popular, é diferente. Competente é uma coisa. Competente não ganha eleição. É, Não ganha eleição, entendeu? é. E é por isso que ele passou 26 anos. Então ele tá retado com você, viu? Não, esse é meu amigo, meu Agora- parceiro. Torcedor do Vitória, do Botafogo. Agora, o futuro político também, para ganhar uma eleição, tá difícil. Davis tem que continuar Prefeito esqueça, ou não? Davis tem que continuar na presidência do PCdoB, que ele é bom de fazer coligações. Bastidores. É. É Ele bom. mostrou agora, elegeu 5 deputados estaduais, elegeu 3 federais, sendo que o de Isaac lá de Juazeiro dificilmente deverá assumir, mas teve mais de 100 mil votos, né? Então o Davis fez a articulação correta. É. E a gente já dizia aqui que o homem ia sair com quase 40 mil votos lá só da região, só de Juazeiro. Não, ele é um E é bom forte. de voto. Bom de E é voto. forte. Bom de voto. E é forte. E eu acredito que ele vai assumir, viu? Não, tá difícil. Tá difícil? O rolo compressor lá tá difícil. Ex-prefeito da cidade de Juazeiro, Isaac. A família Lomanta é forte. É. Aí vamos aqui. Então, Deison, você acha o quê? Já falamos aqui sobre Geraldo, que é difícil participar de 2020, a não ser que venha como vereador. Será que vem? Não, não. Também acho que não. Né? Pode ser até uma chapa ele vice. Eu acho que como vice ele... É um caso assim. Não sei se ele aceitaria. Azevedo, vamos ver. Porque Azevedo é uma coisa que a gente não pode programar, nem falar, ó, vai acontecer isso, que ele muda a todo momento. Aí tem que ver os apoios que O vem cavalo pra já ele. passou para ele 2 vezes selado. É. Aí falamos de quem mais? De Augusto, que a gente não sabe se vai disputar a eleição em 2020. Ou se vai continuar na oposição ou vai pro lado de Eu novo. Davidson, eu concordo com você. Eu acho que ele deveria ficar nessa articulação. Não sei, viu? Talvez seria até melhor do que Geraldo. Não sei não, viu? Sei não. Mas como vai ser secretário, né, Matheus? Vai ser secretário, vai ficar em evidência. Secretário fica em evidência. É verdade. Fernando Gomes, já falamos aqui também que não pretende ser candidato em 2020 à reeleição, né? Aí a gente está falando dos políticos já tradicionais, né? E aí você incluiria também Mangabeira já nesses tradicionais? Mangabeira tá aí de... Mas não ocupou cargo ainda, perdeu Não, as mas já duas foi eleições, candidato 2 vezes, né? né? Mangabeira vai ser candidato. Inclusive, até na candidatura de deputado federal, ele dizia, estou fazendo um trabalho para ser candidato em 2020. Ele pode, como você falou, assumir 2, 3 meses aí de deputado federal para pegar um gostinho, né, Roberto? É. Quem mais, Matheus? Na tradição. Eu acho que esses. Não tem... E novos. Chico Reis vai ser candidato a vereador ou pretende ser candidato a Pronto, prefeito? mas aí é isso que eu ia puxar agora com você. Esses daí são os tradicionais. Agora os novos. Aí vem aí Chiquinho, presidente da Câmara de Itabuna. Pretende ir para a reeleição ou um cargo executivo? Você acha o quê? Eu acho que ele tem, assim, dentro dele a pretensão de ser candidato a um cargo executivo em 2020. Agora, para isso, é essencial ele ser reeleito presidente da Câmara. Como a articulação está aí para Ricardo Xavier ser o presidente, eu acho que ele perde um pouco do protagonismo político, ele voltando a ser um vereador lá no relevo. Ser um vereador normal. Normal. Sem um cargo expressivo lá na mesa. Mas de repente ele podia ocupar uma primeira secretaria também, né? Aí eu não sei como que vai ser isso. Primeira secretaria, que é um cargo importante lá na mesa diretora. Né? Aí vem Guinho. Se fortaleceu nessa eleição. Guinho, acho que ele pensa em ser vice. Pensa em ser vice. Sei não. Sei não. A depender de uma articulação aí do governo. Porque hoje, João Matheus, vamos analisar aqui. Governo do Estado. Rui Costa. Governador reeleito com 75% dos votos. Quem iria representar o governador Rui Costa numa eleição para prefeito forte? Eu te faço outra pergunta. Quem, na eleição de 2020 em Itabuna, ficará contra Rui Costa? Para receber a semi-neta aqui, para ir para o palanque. Eu já tenho um. Diga aí. Capitão Azevedo. E é candidato? É. Ao quê? A vereador ou prefeito? Prefeito. Vamos ver, né? Eu acho que desses aí, eu acho que só Azevedo. Porque eu acredito que Guinho já estão fazendo trabalho para ele ir para a base do governo. Mangabeira praticamente já está lá, porque o PDT está lá, né? Geraldo já está lá. David já está lá. Augusto está Augusto é interrogação. Está conversando.
Já está conversando, já? Tá conversando, né? Conversa. Política é conversar, né? Então eu só vejo hoje o candidato de Fernando é da base também. Fernando tá Não na é? base. Na base. Eu só vejo Azevedo, assim, de candidato que tem potencial. Pode surgir, logicamente, um novo aí, né? 2014, 2016 ele ficou em quarto, concorrendo com a turma. Com esse apoio de Neto, a tendência é ele cair, viu? Porque Neto tá... Mas aí a gente já vem para uma outra história. Se aquilo que você falou, que eu acredito que vai acontecer também, de ter 8, 9 candidatos, enfraquece ele. Enfraquece. Você não acha? Não, ele perdeu o time da política em 2014, quando ele foi candidato a deputado estadual. Ali ele foi na candidatura sem nenhum tipo de perspectiva de vitória, Roberto. Aí foi candidato a prefeito em 2016, sendo que Fernando Gomes deixou a cadeira de vice para ele, 15 dias para ele ser vice, ele não quis. Ouviu umas pessoas que se acham o articulador político, né? E aconteceu o que aconteceu. Azevedo saiu na eleição de 2008 com a votação expressiva, perdeu a reeleição em 2012 e de lá para cá só do ladeira abaixo, ao ponto de o apoio dele, numa cidade que tem mais de 100 mil habitantes, só equivale a 500 votos a um deputado federal. Agora, de novo, só esses dois aí, o destaque, Chiquinho e Guinho. Chiquinho e Guinho, que o Eric atinge também, o Partido Progressista está chamando ele para se filiar ao partido. Ele vai realmente presidir o partido? Eu fiquei sabendo que teve um almoço recentemente aqui entre ele, o Jabes Ribeiro, que é o secretário regional estadual do partido, que vê essas questões de filiação, e o Roberto Minasasso, que é o presidente, na qual ficou decidido que o Eric iria assumir a presidência do partido em Itabuna. Agora, tinha pretensão também de Ronaldão ir para a presidência, né? Não, acho que isso aí é uma questão de, como é uma definição, um convite do João Leão, acho que o Ronaldo Carleto não vai entrar em atrito não, por conta de uma possibilidade de que não fosse... E aí ele tem outros interesses em outras cidades, né? Isso aí a todo votação... mundo... O Leão chama todo mundo de bonitão e fica todo mundo... Um dos partidos mais unidos da Bahia é o Partido Progressista. Agora, o Eric Júnior, você já dá como certa também a participação dele em 2020? Não, ele está avaliando a possibilidade de ser candidato. Eu acho que é um nome novo, que tem tudo aí para colocar seu nome como candidato a prefeito. Ele, com o apoio do João Leão, pode conseguir viabilizar aí um grupo político também, né? E é um novo que não foi na urna ainda, né? Então a gente não pode nem fazer uma avaliação ainda política, porque ainda não foi para a urna e vai depender, logicamente. Se ele sair, ele e o PP sozinho, eu acho que não vai para lugar nenhum. Tem que fazer agora, se tiver uma articulação política de outros partidos, uma união de força, pode até dar um resultado. Porque em cima daquilo que a gente conversou. É muita cobra criada, meu irmão, em 2016 agora e agora em 2020, que pretende sair candidato. Né? Vamos ver. O Mangabeira já não é mais o novo. Né? É verdade. Aí o novo já poderia ser o Guinho, que nunca foi candidato a prefeito, o próprio Chiquinho, ou até um desses aí, médico, empresário, que venha a surgir. Não é esse o caminho? É verdade. Ilhéus, João Mateus, Ilhéus, vamos falar um pouquinho da nossa querida cidade de Ilhéus. Jabes Ribeiro, já há algum tempo, anunciou que não quer disputar a eleição, desculpem, a eleição de Ilhéus, mas a gente sabe que o político profissional pode mudar de opinião a depender da circunstância, né? Mas eu acredito também que ele não vai sair. O candidato dele deve ser Cacá. Não é isso, João Mateus? Eu conversei com o Jabes há cerca de 20 dias, ele me confidenciou que não pretende ser candidato a prefeito e que o candidato do partido e do grupo dele lá em Ilhéus é o Cacá Leão, o Cacá Colchão. Cacá Colchão, Cacá que teve Colchão. uma votação boa agora para Foi o deputado maior estadual. deputado, acho que 12 mil votos mais votado na cidade. Marão deve ir para a reeleição, né? Candidato à Teve reeleição. algumas conversas aí de que a deputada Ângela, né, que não se reelegeu, e poderia ensaiar uma candidatura, mas eu acho que o caminho é a reeleição O candidato de Marão. é Marão, tá aí fazendo o seu trabalho aí, é popular, carismático, e acho que vai dar um choque na gestão aí e vem com tudo para 2020. Pronto, aí agora a gente vai falar. Então nós já temos aí, né, em Ilhéus, porque o povo de Ilhéus estava reclamando que a gente não fala muito de Ilhéus. viu? Jabes, inclusive, falou comigo. O pessoal, esse João Mateus aí, esse meu parceiro lá só fala de Itabuna. Eu falei, não, lá não tem isso não. Vamos falar de Itabuna e de Ilhéus. Ilhéus, a gente já falou, Marão, reeleição, Cacá Colchões, aí vem Cosme Araújo. Cosme saiu da eleição agora, um pouco enfraquecido. Você acha? Saiu. A votação dele era uma coisa Mas 10 assim, mil votos. mas saiu enfraquecido. Em Ilhéus? A expectativa é que ele tenha uma votação maior, mas
E ele tem que agora ver como vai ficar a situação dele, se ele realmente pensa em ser candidato a prefeito ou a vereador. Porque eu acho que ele esperava mais dele. 10 mil votos, eu achei pouco também, mas 10 mil votos são 10 mil votos, viu? Ele disputando com quem? Hein? Tinha poucos candidatos, A né? federal tinha pouco, Federal só tinha ele. poucos candidatos em Ilhéus, como teve aqui em Itabuna também. Aí vem, Matheus, a gente estava conversando até em off aqui antes do programa, eu e você, que deve ser o caminho. Bebeto ensaia uma candidatura a prefeito. Você acha que pode ir para frente essa candidatura dele? Ô, Roberto, Bebeto foi em 2014 eleito, teve 27 mil votos em Ilhéus. Foi candidato a prefeito. Logo depois daquela votação que ele votou contra o impeachment de Dilma, ele tem um desgaste muito grande na cidade e caiu muito a votação dele. Acho que não chegou a 12 a 13 mil votos. E não foi candidato agora. Então tem que ver como que está o grupo político de Bebeto em Ilhéus hoje. Hoje ele está aliado ao prefeito Marão. Mas é um nome também que pode ter um protagonismo na eleição de 2020. Porque foi deputado federal e foi vereador na cidade, então é história na cidade. E de qualquer forma, quando ele foi eleito, ele teve uma votação boa. Nessa agora ele não foi. Foi, mas isso que eu estou falando. Né? Ele foi eleito em 2014 com 27 mil votos. Em 2016 foi candidato a prefeito e teve 12. Perdeu muito voto. Aí tem que ver como que vai ser. Ele vai ser secretário agora? Vai ter um protagonismo ou vai ficar suplente aí escondido? Tem que ver. Mas de qualquer forma, nas articulações políticas ele está no meio. Tá articulando e ele quer ter um espaço na eleição. Vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar falando de política, os bastidores da política, aqui de Itabuna, Ilhéus, da Bahia, né? Vamos aos comerciais, logo em seguida nós voltaremos com o programa Resenha da Cidade. Roberto de Souza. Roberto de Souza. Estamos de volta com o nosso Resenha da Cidade. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência de sempre, meu irmão. Muito obrigado mesmo pela Roberto, audiência. E Joelma, que era secretária de Azevedo, está perguntando por que Rui não está aqui. Que Rui? Rui Machado? Machado está sentindo falta de Rui. Rui Machado agora é fazendeiro, está visitando as fazendas dele, não tem tempo. Não está em ressaca eleitoral ainda não, né? Também, né? Tá, né? Também, né? Tem muita gente na cidade em ressaca? Ave Maria. É aquilo que a gente falou antes, né? Tinha muita gente que ia para debaixo da cama depois da eleição. Né? Essas camas box agora não pode entrar debaixo não, Roberto. Mas entra, dá um jeito. Dá um jeito. Vamos continuar nosso Resenha da Cidade aqui, abraçando meu amigo Alexandre Alpuim, Nelsinho, gente muito boa, rapaziada que ouve, que prestigia o programa Resenha da Cidade, meu amigo Gilson, meu amigo Alcântara Pelegrino, Ronaldão, vereador, que gostam, que prestigiam o Resenha da Cidade, meu amigo seu Antônio Vence, doutor Silvane Chaves, a turma que gosta, Edmar Margolto, também gosta e prestigia o Resenha da Cidade. Tem mais alguém aí, Lê? Um abraço para a turma de Ilhéus aí, Chaves Ribeiro, Marão, Bento, Lucas Paiva, turma toda aí, o nosso amigo Jorge Brito. Turma boa aí, tá assistindo. Josias Gomes, Everaldo, Lucas. Everaldo, presidente Vitor. do PT, que fica lá também ouvindo e assistindo o Resenha da Cidade. Na beira da piscina assistindo. E tomando água com gás. Água com gás. Vamos fazer o seguinte, meu irmão, vamos continuar falando aqui ainda de Ilhéus, né? Vamos falar de Ilhéus, Matheus, vamos falar de Ilhéus. Eleição da mesa diretora. Lucas Paiva não vai para a eleição, que inclusive não pode não, né? Os vereadores pediram para ele apresentar a emenda para ter reeleição, ele não quis, decidiu sair da disputa, voltar para ser um vereador apenas, porque acho que não gostou da experiência não, Roberto, muita dor de cabeça. Viu? E já tem nomes lá para substituir ele? Já tem uma chapa já montada? Ou vai ser uma coisa bastante disputada que vai começar as articulações a partir de agora? Já está tendo articulação, acho que o favorito lá hoje é o Carqueja, que é o vereador do partido do prefeito Marão. E tem o apoio do Lucas? Estão conversando, mas eu acredito que pode ser aí o favorito com o apoio de Lucas e com o apoio do prefeito. Porque inclusive o próprio Lucas Paiva, ele foi eleito com o apoio de Marão. O Lucas foi unânime, né? Ele conseguiu, junto com o Alisson, fazer uma articulação, apoio de Marão, apoio de todos os vereadores, inclusive os vereadores ligados a Chaves Ribeiro. A eleição lá em dezembro, né? Em dezembro. Em dezembro. Já a eleição em Itabuna acontece no próximo dia 30, Isso. aqui de novembro. Próximo dia 30,
acontece a eleição da mesa diretora, que vai começar, logicamente, a partir de 2019, né? E aí nós temos aí o Chico Reis, que é o atual presidente. Lá no Resenha da Cidade ele declarou que não iria para a reeleição e que o candidato dele a presidente seria Ricardo Xavier. Até agora não se manifestou o contrário. Ou teve alguma manifestação contrária ainda desse apoio a Ricardo? Não, o Chico está cumprindo um acordo que foi feito em 2016, na qual ele não iria para a reeleição e apoiaria o Xavier. Eu acho que é natural para continuar o grupo deles no comando da casa, manter o acordo. Eu acho que isso que vai acontecer. Deverá ter algumas mudanças, né, Roberto? Tem cargos lá, quem é primeiro secretário vai para segundo, vice, que é normal, porque ninguém é dono de cadeira, tem que priorizar o grupo. Claro. Então, acho que o grupo lá pode até ter uma vantagem maior, porque outros vereadores podem aderir e apoiar esse grupo. Tá certo, então. Então, próximo dia 30 de novembro, a eleição da mesa diretora. O único que se manifestou de fazer oposição, mas não sei, eu acho que não vai ter a força suficiente, até pelo próprio tempo, de uma articulação de oposição a esse grupo que está aí. Seria o Aldenes. Tentou, né? Mas não é fácil, não. Eu acho que vai ser difícil, Não é realmente. fácil, Ronaldão tinha a simpatia de muitos vereadores, mas também não se manifestou não. em ser candidato. O Ronaldão é uma pessoa boa, sim, um vereador, mas não tem articulação para ser presidente, não. Ele lá muito embate. E tem mais uma coisa, pavio para ser curto. candidato, para ser presidente, ele tem que querer. Ele não, E ele mesmo se manifesta que não quer. porque ele sabe que ele não tem, assim, pavio então- curto, pavio curto. Então, a tendência hoje é a eleição da mesa diretora que está aí, com algumas mudanças de cadeira, principalmente a de presidente. De repente, Ricardo vem a ser o presidente, Chico Reis vem a ser primeiro secretário, a atual primeiro secretário hoje, Charliane, pode ir para uma vice-presidência e por aí vai. A tendência é essa aí. Matheus, a partir de 2019, né, a mesa diretora já, logicamente, vai ter uma nova mesa diretora e um projeto importante vai estar na pauta em 2019. Atenção, hein? Atenção. Um projeto importante vai estar na pauta em 2019, na Câmara Municipal de Itabuna. Qual? Diga aí que está acabando o programa. Que é a parceria pública e privada da Imasa. A partir de 2019, Matheus. Ô, Roberto, eu tive com o prefeito Fernando Gomes, questionei sobre esse assunto semana passada. Ele me disse que está aguardando, acho que até o início de dezembro, a Fundação Getúlio Vargas apresenta a conclusão do estudo e que a expectativa é que seja concessão, não seja parceria pública, seja uma concessão por 35 anos para uma empresa administrar e fazer os investimentos de cerca de 600 milhões de reais para fazer primeiro, Roberto, saneamento básico da cidade, tratar o esgoto e fazer a adutora para ir buscar água na barragem de Itapé. Porque o município não tem condições de arcar com essa despesa. Nenhum. O governo do Estado, é isso que eu vou lhe perguntar, o governo do Estado já pensa em fazer uma parceria pública e privada com a própria Embasa, não é verdade? Isso. Então o investimento tem que vir o quê? De empresas privadas. Então, Itabuna, que está há muito tempo atrasado em relação a isso, saneamento básico e distribuição de água, hoje tem a barragem, esperar esse período de chuva aí para encher a barragem e soltar para pegar água aqui em Ferradas, porque não tem adutora. A adutora acho que custa em torno de 100 milhões de reais para levar a adutora para Itapé para captar água para Itabuna. E algumas pessoas até me manifestaram, o governo do Estado quer também pegar a Imasa. Vai pegar para quê? Para fazer parceria público-privada? É melhor o próprio município fazer. Não, o Estado apresentou a Fernando a proposta de fazer uma gestão compartilhada, Roberto, sendo que o Estado teria a autonomia na gestão, em contrapartida o Estado ia apresentar o mesmo projeto de fazer uma parceria público-privada, uma gestão para captar, porque o Estado também está sem recurso. É verdade. Ô, Matheus, vamos voltar a um assunto aqui, porque a gente não deu a notícia, quase a gente se passa, é que a gente falou da mesa diretora de Chico Reis e parabenizar ele, porque a conta de 2017 foi aprovada, né? O TCM aprovou, o primeiro ano de gestão dele, foi julgado essa semana, unânime, os membros lá do TCM aprovaram as contas. Depois de 2 anos, né, você vê as contas foram aprovadas da Câmara. Vamos comemorar aí, o Chico está comemorando que hoje, em tempos de administração ser difícil, ele conseguiu esse feito depois de 2 anos.
É verdade. Parabéns ao presidente Chico Reis, que vem fazendo um bom trabalho. Tá. Jovem ainda. Não ficou vaidoso, não É, ficou. No primeiro mandato e tal, foi um aprendizado. O segundo mandato já foi presidente e fez um bom trabalho. Soube, na hora da tempestade, ele soube amaciar os colegas para tranquilizar a casa, principalmente nos embates com o Executivo. Ele fez um bom trabalho, Chico Reis, como presidente da Câmara. Vamos fazer o seguinte, e a OAB? Eleição da OAB acontece também dia 21. Rapaz, o bicho de tá novembro. pegando, viu? Hein? Não convida para a mesma Edmilton Carneiro e Andirley, viu? Não convidem para a mesma mesa os dois candidatos a presidente, né? O Andirley tá falando que o advogado tem que ser respeitado. Sim. Voltar a ser respeitado. E Edmilton falou que em 2 anos Sim. ele fez muito mais do que Andirley fez em 6. E foram os dois que disputaram a eleição passada. Isso. E agora vai de novo. Vai ter aí uma revanche. A eleição é agora, dia 21 de novembro. 21. É? Você aposta em quem? Rapaz, sinceramente, eu Tem em não cima. sei. Desça do muro. Eu não viu, sou rapaz? advogado. Não, você- Eu não voto, não. Mas você tem Eu não voto, tem não. uma percepção sobre a eleição assim muito Não, boa. eu não estou acompanhando de perto. Tranquilo. Eu sei que eu gosto de eleição, participar. gosta, né? Tanto é que eu me associei ao Vitória tem 2 anos, que na próxima eleição eu vou estar votando. Já tá votando? Vou. Vou votar na próxima eleição, porque eu gosto de eleição. Daqui a quanto tempo? O ano que vem, em setembro. Vai tá na Menos de segunda- um ano. Segunda divisão. Meu Vamos amigo. nessa, vamos nessa. Matheus, porque- vamos embora? Vamos embora. Vamos embora, acabou rápido, né? Rapaz. Um abraço para todos vocês, muito obrigado. Matheus, um abração, até a próxima semana. Roberto, até a próxima semana. Satisfação estar participando aqui. Um abraço para Rafael e Barbosinha. Tá certo, então. Um abraço para todos vocês, telespectadores. Não se esqueçam, hein? Com Deus adiante, não tem perigo. Tchau, minha Ilhéus. Tchau, minha Itabuna. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Roberto de Souza.